Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Na nossa videoaula de hoje, a gente vai continuar o nosso sisteminha de eventos que a gente estava fazendo, que era o que a gente tinha feito até agora. A gente já tinha aqui na nossa página inicial, né? A gente já tinha listado os eventos que a gente estava cadastrado no sistema. A gente tinha criado também uma página para ver os detalhes desse evento, onde a gente via aqui coisas um pouquinho mais detalhadas sobre o evento que a gente está tentando acessar. E nessa página a gente também vai adicionar convidados aqui dentro, tá? E a gente também tinha uma parte para adicionar um evento novo, beleza? Algumas coisas eu vou mudar aqui no layout, coisa simples, essa tabela. Eu não estou gostando muito dela assim, eu vou colocar uma tabelinha do Materialize que ela fica com a cor diferente quando eu passar o mouse em cima. Assim, ó. Aqui tá todas as tabelas, né, os estilos de tabela. Essa tabelinha aqui, ó, quando a gente passa o mouse em cima de uma determinada linha, ele dá uma destacada nessa linha. Outra coisa que a gente vai mudar aqui é que esse link aqui para o pro nosso na nossa barra de navegação, né, que seria o local aqui onde a gente colocou o nome da nossa aplicação, ela tá com um link morto aqui embaixo. Ó. Vocês podem perceber que quando eu coloco o mouse, aparece lá uma hashtag no final, né, o mesmo nome da URL que eu tô aqui, com o hashtag no final. E eu vou alterar isso aqui para ele redirecionar para home também. Então, se eu clicar aqui em sistema de eventos, ele redirecione também para home. Além disso, hoje a gente vai adicionar um formulário para a gente poder adicionar convidados no nosso evento e futuramente poder listar os convidados do nosso evento. Mas aí, quando a gente está começando a programar uma funcionalidade nova, a gente lembra que a gente tem que criar uma branch para a gente poder fazer todas essas alterações nessa nova linha do tempo. E só quando tiver tudo pronto, a gente junta com a parte principal do meu projeto, né? Com a branch principal do meu projeto. Uma coisa importante de se dizer é que para a gente poder criar uma nova branch, é interessante que a gente crie a partir da main. Então verifiquem antes de criar uma branch nova se vocês estão na main do seu projeto, tá? Se a sua branch é a branch main, tá? Por quê? Porque quando você faz checkout para uma nova branch, ele vai criar essa branch nova a partir do momento que você está na branch que você está criando essa linha do tempo nova. E o importante também é que esteja atualizado. Então faz git pull. Se você fez algum pull request, faz o merge lá no GitHub e faça o git pull aqui na main. No meu caso ele está pedindo senha e o nome do usuário para fazer o pull aqui também, porque eu mudei o meu repositório para privado. Mas se o seu repositório for público, ele faz o pull sem precisar pedir o nome de usuário e senha, tá? E depois que você garante que está tudo atualizado aqui na main, aí sim a gente vai criar um branch novo para fazer a nossa funcionalidade. Então vamos lá. Git checkout -b, e aí a gente vai dar um nome para essa branch. No nosso caso, a gente vai criar a funcionalidade de convidado. Então, eu vou colocar aqui, seria é, cadastrando, cadastrando convidado, certo? Então, a gente já criou uma branch nova que se chama cadastrando convidado. E agora a gente vai fazer as alterações que a gente precisa aqui dentro, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é criar um modelo. A gente acabou de criar a branch nova, a gente vai precisar de um modelo novo na nossa aplicação que vai representar um convidado. Então eu vou criar aqui, ó, dentro da classe, dentro do pacote models, eu vou criar uma classe nova de modelo que vai se chamar convidado, tá? Então isso daqui vai ser nossa classe nova. Um convidado, ele vai ter um ID, certo? Porque a gente precisa ter uma chave primária nessa tabela. Então ele vai ter um ID, ele vai ter, vou colocar aqui, private
string, ele vai ter um nome, meu convidado vai ter um nome. E eu vou colocar só mais uma informação aqui, ele também vai ter um RG, certo? Então, meu convidado, ele tem ID, ele tem nome, ele tem um RG. Para isso daqui, eu vou parar minha aplicação, porque a gente vai fazer várias alterações aqui ainda. Minha aplicação estava rodando. Mas para isso aqui ser mapeado em uma tabela no meu banco de dados, a gente lembra que a gente tem que colocar a anotação chamada @entity, né? Do Javax Persistence. Então eu vou colocar aqui @entity e vou dizer que o meu ID vai ser esse meu atributo que a gente chamou de ID. E eu também vou dar uma estratégia de geração, né, de ID, generated value. E a estratégia que eu vou passar aqui vai ser a estratégia identity. Do mesmo jeito que a gente fez para a classe de evento. Vou até abrir aqui a classe de evento. Então a gente tem um ID e a gente definiu uma estratégia para que esse ID seja gerado automaticamente sempre que eu adicionar alguém no meu banco de dados, tá? Outra coisa importante aqui é que eu tenho que relacionar o meu convidado com o meu evento. Então eu vou ter vários convidados cadastrados para um evento. E o meu convidado, ele vai ter um evento para o qual ele pertence, tá? Então eu vou fazer esse mapeamento aqui do lado dessa minha classe convidado. Então o meu convidado vai ser mapeado, ele vai também estar relacionado com um evento. Então eu vou criar aqui um outro atributo, um atributo que vai ser do tipo evento, que vai conter o evento que ele está relacionado, tá? Mas para essa relação ela ser mapeada no banco de dados, eu preciso colocar uma anotação aqui que vai dizer qual é essa relação. E no meu caso, a gente tem aquele negócio da cardinalidade. Vocês lembram? Eu tenho uma relação de um para muitos, de muitos para um, de muitos para muitos. No nosso caso aqui, são muitos convidados para um único evento. Então, a gente vai criar uma relação muitos convidados para um evento. No nosso caso aqui, many to one. A gente tem essas três anotações aqui, as mais utilizadas do Java Persistence, o many to one e many to many, tá? Então, eu vou usar many to one. Por quê? Vários convidados, que é a classe que eu estou, serão mapeados em um evento. E assim, o próprio Hibernate vai cuidar de criar, o próprio Spring Data JPA vai cuidar de criar essas relações e as tabelas necessárias para mim no banco de dados, tá certo? Então agora eu vou criar os nossos gets e sets, porque a gente vai precisar. Gerei gets, opa, ele gerou foi o toString, mas não tem problema não. A gente vai gerar o get set também. Então vou selecionar todo mundo aqui, eu quero que todo mundo tenha gets e sets. Apertei Ctrl Shift F aqui para dar uma organizada na minha classe, tirar espaços desnecessários e por aí vai. E agora a gente tem a nossa classe convidado completinha. Vou salvar. E agora, na hora que a gente executar a nossa aplicação, essa tabela ela vai ser gerada e vai ser criada no banco de dados. Então, eu vou executar aqui para a gente ver. Vamos esperar aqui o console rodar. A aplicação está iniciando. E ele já criou aqui, ó. Já criou a tabela convidado para mim. E agora a gente vai ver como é que essa tabela está lá no nosso banco de dados. No meu caso, eu estou usando o Docker, o MySQL está instalado lá no Docker para mim, tá? No caso de vocês, se vocês estiverem usando o MySQL instalado na própria máquina, você pode usar o Workbench para ir lá no seu banco e visualizar como é que está a sua tabela. Eu esqueci qual é meu nome de usuário, eu vou vir aqui para buscar, ver qual foi o usuário que eu configurei. Ver. O usuário é root, mas a senha é mypassword e o nome do banco de dados é event. Então eu vou aqui, usuário root,
A senha vai ser my password e o nome do banco de dados é event. Vou entrar e vocês vão ver agora que a gente tem uma tabela eventos que a gente já tinha com os nossos eventos. Ó, se eu clicar aqui, vocês vão ver quais são as colunas que eu tenho nessa tabela e eu posso visualizar os dados que estão salvos aqui nessa tabela. E se a gente voltar aqui para o início, eu tenho agora a tabela convidados que acabou de ser criada. E a tabela convidados, ó, vocês podem perceber que ela foi criada com ID, com nome RG, e para o evento, ó, ele já fez um relacionamento aqui para mim, chamou isso de evento ID, porque esse evento ID ele vai virar uma chave estrangeira para a minha tabela de eventos. Então aqui na minha tabela de convidado, dentro do meu banco de dados, automaticamente ele já criou os relacionamentos necessários para que a gente relacione, né, uma tabela com a outra. Então a gente já tem aqui uma coluna chamada Event ID e essa coluna vai ter uma chave estrangeira para minha tabela de eventos, ok? Então agora vamos mexer na nossa página para a gente continuar fazendo a nossa aplicação, tá? Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar um formulário lá na minha página onde eu tenho os detalhes do evento, onde eu vou colocar, certo? Onde eu vou colocar os dados para adicionar um contato novo. E eu vou fazer assim, ó. Eu vou fazer um, vamos lá, eu vou fazer um outro card aqui embaixo. Vou recarregar aqui a página, mas eu vou fazer, tem esse card aqui com os dados do evento, e eu vou fazer um outro card aqui embaixo com o formulário para eu adicionar um convidado aqui nesse meu evento. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou primeiro mudar esse negócio aqui. Eu vou tirar esse Blue Gray Darken 1 aqui. E vamos ver e tirar também aqui o texto em branco, né? Ó, se eu salvar aqui, recarregar, o cartão agora tá branco, mas o texto também tá em branco. Então eu vou tirar esse texto aqui. Essa classe que diz que o meu texto vai ficar branco. Pronto, agora o meu texto está preto, tem um card um pouquinho mais bonitinho do que o outro. Eu vou criar um outro card, então eu vou copiar esse card aqui para mim. Tá? Ele vai ocupar também 12 colunas. Para isso eu vou criar uma linha nova na minha coisa de grid, então eu vou só copiar e colar aqui embaixo. Dessa forma vocês vão ver que vai aparecer dois cartões, só que nesse cartão aqui a gente vai fazer o formulário para adicionar um convidado no meu evento. Então, vamos lá. Ao invés de ter esse título aqui, evento, eu vou botar um título que vai chamar adicionar convidado. Dois pontos. E aqui a gente vai ter o nosso formulário. Então, vou criar aqui um formulário. Opa. Form, tá? Vou criar aqui um formulário. Lembrando que a nossa ação a gente coloca já já, mas o nosso método do nosso formulário vai ser post, porque a gente só envia dados, né, que são sensíveis para a aplicação através do post. É bem mais interessante. E aqui eu vou colocar uma div. Dentro dessa div eu vou colocar um label que vai ser nome o nome do meu convidado, tá? Na frente do nome eu quero que apareça um input para o meu convidado. Tipo do input vai ser text e o name do input vai ser nome, tá? Porque esse name aqui do meu input tem que ser igualzinho ao atributo que eu coloquei aqui. O ID vai ser gerado automaticamente. O nome não, o RG também não vai ser dado que a gente vai ter que adicionar. E esse evento aqui, que vai ser o evento que o meu convidado vai estar relacionado, a gente vê já como é que a gente coloca esse relacionamento, tá? Vamos aqui em detalhes de novo. Coloquei um input aqui para o nome. Eu vou colocar um outro input aqui para o RG.
E aqui eu vou chamar de RG. Tomem cuidado com isso e observem caso algum dado da sua entidade, na hora que você adicionar, ela não esteja sendo salva no banco, então é muito provavelmente que você errou o nome da propriedade. Esse nome dessa propriedade tem que bater com o nome do meu objeto, senão ele não consegue fazer a vinculação de forma dinâmica. Então, além disso daqui, eu vou colocar uma outra div. Dentro dessa div, eu vou colocar dois botões, né? Um botão de submit, type submit, que vai ser salvar. E eu vou colocar um outro botão aqui que vai ser para eu limpar os dados do formulário. Então, vou botar aqui limpar. E o tipo dele vai ser reset. Então, vamos ver como é que tá ficando o nosso formulário aqui. Ele já está com a carinha organizadinha, porém esses botões aqui ainda estão feios. Então, vou botar aqui uma classe para esses botões. Class btn. E eu vou fazer a mesma coisa para o botão de baixo, para ficar com a classe bonitinha do Materialize. Então vamos lá. Pronto, agora a gente já tem o salvar e o limpar. Então a gente tem nosso primeiro cartão com os detalhes do evento, tem um formulário para eu adicionar, salvar um evento novo ou então limpar os dados desse evento, e daqui a pouco aqui embaixo a gente vai colocar uma tabela com os eventos que foram adicionados. Então a gente já deu uma ajeitada nisso daqui. A gente já consegue ir para home. Vou mudar logo essa tabela. Então vou vir aqui e vou colocar essa classe aqui, highlight, nessa tabela. Então venho lá na minha tabela de listagem, tá aqui nessa página chamada lista, e na tabela eu coloco essa classe highlight. Vou salvar e vou recarregar minha página. E agora, quando a gente coloca o mouse em cima, ela dá um negocinho bonitinho. E outra coisa que a gente ia fazer é mudar esse link morto aqui. Então, esse link está lá no meu menu. Então, eu venho aqui no meu menu, ó. Tá aqui o link com esse nome, né? Sistema de eventos. E eu vou colocar aqui que sempre que eu chamar esse link, eu vou chamar a barra da minha aplicação. Então, eu vou recarregar de novo. Se eu tiver lá no adicionar e clicar aqui, eu volto para minha página inicial. Se eu tiver nos detalhes, clicar aqui, eu volto para minha página inicial também, certo? Então, fizemos essas primeiras mudanças, fizemos aqui o nosso formulário bonitinho. Eu agora vou criar o controller que vai receber esse meu formulário. Então, estou aqui na minha página de eventos e eu vou querer que essa ação ela seja mapeada em algum canto, tá bom? Então a gente tem aqui o botão de salvar. Se eu não colocar nada aqui dentro dessa ação, vocês vão ver que a ação do formulário ela vai ser o próprio link da minha página. Então se eu clicar aqui em salvar, ó, ele vai redirecionar para o mesmo link da minha página, só que tem um problema, ó. A gente não fez nenhum mapeamento post para esse link. Então eu vou usar esse mesmo link porque através dele a gente já tem qual é o código do evento. Então eu vou pegar o evento por esse código para poder associar ele ao meu convidado, tá? Então vamos lá no controller, fazer a nossa modificação no nosso controller. Então, controller de eventos está aqui, ó. Eventos controller. A gente tem esse método, que é o método que faz essa listagem, né? E agora eu vou criar um outro método. Public. Vou deixar string aqui por enquanto, para a gente ver. Então, eu vou colocar aqui public string chamado salvar convidado. Salvar convidado. Esse método também vai ter esse mesmo mapeamento, só que vai ser via post. Então vai ser convidados barra ID, ó, convidados não, eventos que eu mapeei a classe toda, barra ID, que é o ID do meu convidado, certo?
Aqui dentro eu vou ter também uma path variable para eu poder pegar long ID, para eu poder pegar os dados do evento que vai estar nesse ID e eu vou ter um parâmetro também para receber os dados do meu convidado, tá ok? Então a gente já tem. Opa, como eu salvei e ainda estava com erro, na hora que ele recarregou a aplicação aqui, deu um erro. Então eu vou terminar de fazer aqui esses dados aqui do meu método, certo? Toda vida que a gente salvar um convidado, o que eu vou fazer é vou redirecionar para os detalhes do evento de novo. Então, vou dar um redirect aqui, vou dar um return redirect para ele fazer um redirecionamento, tá? Para essa URL aqui, eventos, vou botar aqui barra eventos barra e aí eu posso colocar aqui ID, certo? Então vamos ver se o nosso formulário ele está sendo chamado aqui. Eu vou imprimir sysalt, vou mandar uma impressão. Só para a gente ver aqui no console o que é que vai acontecer, eu vou colocar o ID do evento. ID do evento é o que está nessa minha variável ID. E eu vou mandar um outro sysalt aqui, que seria os dados do convidado. Como eu criei aquele método toString dentro do convidado, tem um método toString, ele já vai imprimir esses dados do convidado aqui bonitinho. Então eu vou só mandar ele imprimir o convidado que me veio aqui como parâmetro. E agora vamos testar se o nosso formulário vai chamar essa minha aplicação. Vamos ver aqui uma coisa. Tá com, ó, foi o que aconteceu. Ele está reclamando que o meu mapeamento ele está ambíguo, certo? Na minha classe Event Controller. Dentro do meu Event Controller, muito provavelmente, eu tenho dois métodos que estão mapeados para a mesma URL, ó. E ele já disse aqui, para URL barra eventos ID. O problema que deu é porque eu deixei todos os dois métodos com o mapeamento get. Isso não pode. Eu posso ter dois métodos mapeados para a mesma URL, mas um tem que ser get e o outro tem que ser outro mapeamento. No meu caso aqui, post, tá? Então salvei, agora ele vai recarregar a aplicação sem erro, ó. Iniciou a minha aplicação, tá? E agora a gente consegue testar. Então eu vou aqui nos meus detalhes do meu evento. Se eu colocar aqui Fernando IRG 123, eu clicar em salvar, ele redirecionou para a página de novo, tá? Como a gente pediu, e lá no meu console, ele imprimiu qual era o ID do meu evento e qual era o convidado que ele recebeu. Ele recebeu os dados do nome, recebeu os dados do RG também, tá certo? Então recebeu os dados do nome, recebeu os dados do RG também. A gente teve um probleminha aqui. Nesse caso, a gente teve um probleminha porque ele colocou ó, esse D dentro do meu convidado. Eu não queria isso, tá? Eu não queria que o meu convidado ele viesse com ID. O convidado aqui ele tem que estar com ID nulo, tá? E a gente vai depois saber por quê. Mas ele não deveria vir. Esse ID era para ser gerado pelo banco. Mas como a minha classe, ó, convidado, vou lá aqui no Eclipse aqui para a gente ver. Como a minha classe convidado, o meu modelo convidado, ó, o nome dessa variável é ID, tá? E existe na minha aplicação, quando eu mando os meus dados, tipo, essa path variable aqui está sendo chamada também de ID, ele vai dar um problema que ele vai colocar esse ID no meu usuário. Se fosse 2, ó, vocês vão ver que o ID aqui vai 2 para o convidado. Vou testar aqui, Fernando RG123. Então, vou mandar salvar. Ó, ele colocou esse ID, que é o ID do evento, no convidado. E isso não poderia acontecer nesse exato momento. Então, o que eu vou fazer eu vou modificar o nome dessa path variable para ele não vir
para cá. Então, lá no meu Event Controller, ao invés de chamar essa Path Variable aqui de ID, eu vou chamar ela de código, certo? Vou chamar ela de código. Vamos ver se como é que vai ficar. Código. Ou posso chamar também, ou vou chamar ela de melhor, vou chamar de ID evento, certo? ID evento. E aqui eu vou chamar ela também de ID evento. Vamos ver o que é que vai acontecer. Eu vou deixar aqui de propósito só com ID para a gente perceber qual é o comportamento do nosso sistema, tá? Então eu vou mandar aqui, ó, Fernando, 1, 2, 3 e vou mandar salvar. Ele deu erro porque a gente não tem aquela aqui ID, então eu tenho que mudar aqui para ID evento. Então vou salvar. Vamos recarregar. É assim, tá? Quando a gente tá tentando fazer uma aplicação, às vezes a gente não conhece o comportamento. Estou fazendo dessa forma para vocês irem conhecendo. Não conhece o comportamento do Spring, a gente vai testando. Qualquer programação é assim, a gente vai testando, vai ver como se comporta e vai fazendo as coisas acontecerem, tá? Vou testar aqui de novo. E agora, mandei salvar, ele deu certo, tudo ok. E a gente viu que o ID do evento ele veio 2 e o do convidado veio nulo. Beleza, é isso que eu quero. Nesse momento, o ID do convidado ele tem que vir nulo, tá bom? Falo já por que isso aqui tem que vir nulo. Então a gente já recebeu o ID do convidado. E a gente já recebeu o convidado com os dados dele, né? Aliás, o ID do evento e o convidado com os dados que a gente precisa. Tá faltando a gente salvar esses dados. Para a gente salvar esses dados, a gente precisa fazer o relacionamento aqui primeiro. Então, notem que o meu evento ele está nulo dentro do meu convidado. Para eu salvar direitinho aqui no banco qual é o evento que o meu convidado está relacionado, eu preciso colocar os dados do evento dentro do convidado. Eu já tenho o ID dele. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou buscar esse evento. Vou deixar aqui a impressão ainda, depois a gente remove, mas eu vou buscar esse evento no banco. Então, eu tenho um evento repository, né? É o nome da nossa variável, é evento repository, é R. Ponto get, aliás, find by ID. E aí eu posso passar o ID do evento. Desse jeito aqui, eu consigo encontrar o meu evento que eu estou querendo colocar esse convidado dentro. É o evento que está lá no código da URL, tá? Então, Ctrl 1, vou extrair isso daqui para uma variável local, vai ser um optional, eu vou chamar aqui de opt evento, vou chamar só de opt mesmo, do mesmo jeito que eu fiz no método lá de cima. Opt, tá o meu optional, e aí eu vou verificar se esse evento ele vai existir primeiro. Então, se o evento existir, ou seja, eu conseguir, né, buscar um evento do banco, então, aliás, eu quero verificar se ele é vazio, é o contrário, né? Se esse optional estiver vazio, aí eu vou redirecionar esse cara para a listagem dos eventos. Então, eu vou fazer esse redirect aqui, ó. Redirecionar ele para a listagem dos eventos. Então, return redirect barra eventos. Certo? Se o cara mandar para um evento que ele não existe aqui na minha URL, eu vou redirecionar para a lista de eventos. É a mesma coisa que a gente fez no detalhar eventos. Se o evento não existir, a gente redireciona para a listagem dos eventos, tá? Então a gente já recebeu e já verificou. Se isso passar, significa que o meu evento ele existe. Então eu vou pegar o meu evento de dentro do meu option. Então evento recebe opt.get. E esse método get vai me devolver esse meu evento, tá? Então eu preciso agora relacionar o meu convidado com esse evento. Então
Esse convidado que eu recebi, convidado, ponto, eu vou colocar o evento dentro dele. Então, set evento. Coloquei o meu evento dentro do meu convidado. E agora eu tenho que salvar esse convidado. Porém, para eu salvar esse convidado aqui, eu vou precisar ter alguém que salve ele no banco, né? E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através do repository, tá? Então a gente vai criar um repository para o convidado. A gente tem um repository para o evento, mas não tem para o convidado. Então eu vou criar aqui uma nova interface. Quando a gente está trabalhando com um repository é interface, tá? Não é classe. Então vou criar uma nova interface, convidado repository, certo? Convidado repository, vou apertar finish. E esse convidado ele vai estender JPA repository. JPA repository. O tipo desse meu repository aqui vai ser de um convidado, classe modelo convidado, tá? Estou usando o autocompletar, vou fazer de novo devagar. Estou usando o autocompletar, o convidado, apertei Ctrl espaço, da minha classe events.model. Então, clico duas vezes aqui, ele vai importar. E o ID desse convidado, vamos olhar lá na nossa classe, é um ID do tipo long. Então, eu vou colocar o tipo do ID é um long, tá? Salvei. Agora a gente já tem um convidado repository aqui, certo? Então, vou lá no meu Events Controller e agora a gente pode salvar esse convidado. Então, vem aqui. Mas para eu poder salvar, né, Fernanda, a gente precisa ter essa variável, a gente precisa ter esse objeto convidado repository aqui criado para mim. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui, ó, para evento repository, a gente vai fazer private convidado repository. Eu vou dar um nome, vou chamar de CR, convidado repository. E vou pedir para o Spring tomar conta aqui dessa vinculação para mim automática, chamando aqui o AutoWired. Então agora eu tenho dois repositórios aqui, o evento repository e o convidado repository. Então vamos ali embaixo. E agora com o convidado repository a gente pode salvar essa minha entidade convidado, certo? E agora ela vai ser salva no banco de dados, tá bom? Esse método salvar do repository, ele faz duas coisas, tá? Ele tanto salva, ó, se a gente ver aqui, ele tanto salva, como ele também atualiza um dado que já existe, tá bom? Então, como é que ele sabe se ele vai salvar ou se ele vai atualizar uma entidade que já existe? Justamente pelo ID que vai ser recebido aqui. Então, é por isso que eu modifiquei esse ID do evento, porque se ele colocar o ID do evento para o convidado, ao invés de tentar adicionar um convidado novo na minha tabela, ele vai tentar atualizar um convidado e vai dar um erro porque não existe um convidado com aquele ID, né? O ID não era do convidado, o ID que a gente recebeu ali era um ID do evento, tá ok? Então foi por isso que a gente fez isso. E agora a gente vai testar e vai ver se isso daqui roda, tá? Isso daqui executa. A gente já consegue receber o convidado. Vamos ver se ele vai ser salvo no nosso banco de dados. Então, vou pegar aqui para esse evento 2, eu vou adicionar um convidado aqui, Fernando. Vou colocar que o RG dele é 123. Vamos clicar em salvar. Aparentemente deu tudo ok aqui, ele redirecionou para a página novamente, certo? Se a gente vier no console, a gente pode perceber, ó, que foi executado um insert no meu banco de dados. Então existiu uma inserção no meu banco de dados, alguém foi inserido. E agora a gente vai ver no nosso banco de dados, na nossa tabela convidado, vou selecionar dados. Vamos ver se já existe dado aqui para o meu convidado, ó. E existe, ó, o dado. O ID é 1, o nome é Fernando e o evento que ele está vinculado é o evento 2, tá? Se eu quiser clicar aqui, ele já vai me mostrar quem é o evento 2, mas eu posso selecionar os dados aqui da tabela convidados e ver que esse
evento 2 aqui é o que está vinculado ao meu convidado, primeiro convidado que foi cadastrado aqui no meu banco de dados, tá ok? Então, o que foi que a gente fez nessa videoaula aqui de hoje? A gente deu uma ajustada na interface, nos menus, a gente criou um modelo para o convidado, a gente aprendeu um pouquinho mais sobre o relacionamento entre as entidades, a gente pode definir isso daqui, ele vai gerar as tabelas, vai gerar as chaves estrangeiras automaticamente para a gente, e a gente fez a parte de adicionar um convidado aqui no meu evento controller, tá bom? Na próxima aula a gente vai ver como é que a gente faz a listagem dos convidados aqui. Então, na página de detalhar eventos, a gente vai fazer a listagem do convidado aqui também. A gente volta já na próxima aula.